Salve, salve galera, professor Zanin mais uma vez com vocês hoje para estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Se você ainda não assistiu a aula de nomenclatura geral, então segue aqui o link para você fazer essa aula primeiro e depois essa aqui, porque é uma sequência didática que eu estou projetando, beleza? Esta aula tem alguns desafios e esses desafios estão associados à sua capacidade de reter uma informação, ou seja, de memorizar. Então pegue um lápis, um papel e bora estudar essa nomenclatura dos compostos ramificados, tá certo? Então, primeiro, coloquei aqui um composto que seria um grande desafio. Então, ao término dessa aula, o nosso desafio seria dar nome para esse composto aqui, que de certa forma tem uma complexação. É bem difícil num vestibular ou no Enem você encontrar alguma coisa mais complexa do que isso aqui. Normalmente em sala de aula a gente treina da nomenclatura em compostos mais complexos, obviamente, para que você, quando encontrar um composto desse, você se saia facilmente ou rapidamente desse exercício, beleza? Mas vamos colocar isso aqui como um desafio para nós durante essa aula, tá certo? O composto é ramificado, ele apresenta carboninhos terciários, olha, e o carbono terciário é um indicativo de que a cadeia é ramificada. Então, a regra geral, ela necessita de um adiantamento, ou seja, de uma coisa que antecede a regra geral. Porque a regra geral diz assim, ó, que você deve contar os carbonos. E se a gente contar os carbonos aqui, são 10 carboninhos que nós temos aqui, a forma de você representar 10 carbonos é muito grande. Tem até um estudo que nós fazemos sobre isso chamado isomeria. Então, se eu falar assim, ó, DEC é 10 carbonos. Como estão esses 10 carbonos? É uma grande possibilidade de fazer. Então nós temos uma sequência de regras para quando a cadeia é ramificada, para que a nomenclatura seja única para esse composto. Para que quando eu der o nome, você consiga desenhar esse composto, ou a partir desse composto eu consiga dar o mesmo nome que qualquer pessoa dará em qualquer parte do mundo, tá certo? Então, quais são as ideias fundamentais? A primeira delas é que nós encontremos uma sequência de carbono chamada cadeia principal. Então, assim, a primeira informação, o composto é ramificado, nós temos que encontrar uma sequência de carbonos chamada cadeia ramificada. Cadeia ramificada. Cadeia principal, desculpe, beleza? Cadeia principal. Bom, mas acontece, o que seria essa cadeia principal? Então, eu estou organizando uma ideia, aqui de forma resumida no próximo slide, do que seria esta cadeia principal, beleza? Bom, depois que nós encontramos a cadeia principal, nós vamos enumerar os carbonos. Isso não é novidade para nós já fizemos isso na aula anterior, na aulinha da nomenclatura geral dos hidrocarbonetos, beleza? E por fim, nós vamos dar nome às ramificações dessa estrutura. Ramificações, professor? Como assim? Sim, se a gente encontrar uma sequência de carbonos, aquilo que extrapola essa sequência será chamada por nós de ramificações. Essas ramificações são, até de forma errônea, chamadas normalmente de radicais. O nome mais correto seria grupos substituintes, mas o velho de guerra, radical. Então, para quem já conhece um pouco do estudo da nomenclatura, sabe que a gente tem que dar um nome para os radicais, ordená-los de forma alfabética, em ordem alfabética, e depois a gente dá nome para esta cadeia principal, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o composto é ramificado, qual é a primeira coisa que a gente faz? Achar uma sequência de carbonos, que é a cadeia principal. Depois, logo imediatamente, a gente enumera esta sequência de carbonos. Por fim, a gente dá nome para essas ramificações, ou seja, os radicais, em ordem alfabética. E depois, só no finalzinho, que a gente dá o nome da cadeia principal, que é uma tarefa fácil que a gente aprendeu na aula passada, beleza? Bora lá então. Professor, primeira coisa, vamos lá tentar entender um pouquinho mais sobre essa cadeia principal. Para isso, eu coloquei um composto aqui, que é este aqui, ó, tá vendo? Então, qual seria a cadeia principal? Perceba que existem várias ramificações nesse composto, né? Mas nós estamos procurando uma sequência de carbonos. Então, esta sequência, ela é determinada de forma hierárquica, como está posto aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo essa flechinha aqui? Essa flechinha indica que existe uma hierarquia, ou seja, primeiro nós tentamos contemplar isto aqui, a maior sequência de carbonos, para depois, caso isso não seja possível, nós vamos encontrar só a maior sequência de carbonos, a maior sequência de carbonos insaturados, depois apenas a maior sequência e depois a sequência mais ramificada que nós encontrarmos de carbono. Então a primeira coisa que nós estamos procurando em um composto orgânico é insaturações. Então o composto é ramificado, veja se tem insaturações. Tem insaturações, você está procurando a maior sequência insaturada.
Não, professor, mas esse composto aqui, ele não tem saturação. Então, item 2, apenas maior sequência de carbonos, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, projetei aqui duas possibilidades. Ó, a gente pode seguir 1, 2, 3. É pouco? Eu sei que tem mais. Então, eu coloquei essa possibilidade aqui, ó. Olha quantos carboninhos tem. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tá vendo? Então, nós temos 5 carbonos na sequência. Então, a pergunta é, será que existe uma sequência com mais carbonos do que esses 5? Eu não estou contemplando esse item 1 porque a cadeia não é insaturada, ok? Então, eu estou no item 2 porque nós, não tendo insaturações no composto, a gente só quer buscar a maior sequência de carbonos. Ok? Então, aqui nós temos 5. Mas olha só essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, existe uma sequência de carbonos, que é essa daqui, que apresenta o maior número de carbonos sequenciados, ok? Tá vendo esses pedacinhos aqui que extrapolaram essa sequência, essa cadeia aqui, que está circundada de preto, inclusive essa amarelinha, que não faz parte da cadeia principal, isso aqui são as nossas ramificações, isso aqui são os nossos radicais. É esses caras que a gente vai ter, ou vai ter que aprender, dar nome para poder antecipar a cadeia principal. Porque dar nome para essa cadeia principal é uma tarefa simples, é só contar carbono, falar do tipo de ligação e a função química que pertence. Então a gente vai ter que dar nome para esses pedacinhos aqui, né, os radicais, né, e depois para essa sequência aqui que está demarcada, que é a cadeia principal. Veja outro exemplo aqui, ó. Vamos lá nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Esse composto tem insaturações, então a gente vai focar lá no item 1, ó, maior sequência de carbonos insaturados. O que eu quero dizer com isso de forma resumida? Você vai enfiar o máximo de insaturações possíveis, ou seja, duplas ou triplas, na estrutura da cadeia principal. Então, apesar de... Dá uma olhadinha aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos lineares aqui, tá vendo? Apesar de ter 6 carbonos aqui, eu não vou pegar essa sequência de carbonos. Por que eu não vou pegar essa sequência? Porque ela não é a mais insaturada. Se eu pegasse essa sequência que eu falei linear aqui, nós teríamos 6 carbonos com uma insaturação. Mas se eu pego essa sequência, apesar dela conter apenas 5 átomos de carbono, ao invés de 6, ela contém 2 insaturações. Então, olha só, ela é a maior sequência que eu consegui insaturada. Isso é muito importante. Então, assim, ó, o composto é ramificado. Então, volta lá, ó. Composto é ramificado. A primeira pergunta que eu faço é: tem insaturações? Não. Tem insaturações? Não, professor, não tem insaturações. Então você está procurando só a maior sequência de carbonos, beleza? Professor, a cadeia carbônica ela é insaturada, ou seja, ela tem duplas ou triplas. Ok, então você está procurando a maior sequência insaturada, ou seja, você vai enfiar dentro o maior número de saturações possíveis. Se tivesse uma dupla aqui no finalzinho, bem aqui uma dupla ligação, a minha sequência, minha cadeia principal seria essa linear aqui, ó, entendeu? Porque eu teria a maior sequência, ou seja, 6 carbonos, com a insaturação. Fechou? Isso é bem importante treinar. Isso é tão importante que existem questões puras sobre isso. Quer dizer, o cara vai lá, faz uma questão e pergunta assim: quantos carbonos tem na cadeia principal? Qual é a cadeia mais ramificada? Entendeu? Isso, para eu responder qual é a cadeia mais ramificada, eu preciso necessariamente achar a cadeia principal. Beleza? Isso é bem importante. Bom, agora a gente vai para uma etapa muito importante que vai exigir de você uma capacidade de memorização. Apesar de ser, de certa forma, racional, eu vou projetar aqui para vocês essa informação e vai depender muito da sua dedicação, do seu esforço, a compreensão do que tem que se fazer agora. Nós precisamos, aquelas ramificaçõezinhas, tá vendo isso aqui, ó? Esse pedacinho que extrapola, tá vendo esses 3 carbonos aqui? Então isso aqui tem um nome, isso aqui é um grupo substituinte ou um radical. A radical a leitura é se eu cortasse isso aqui, esse pedacinho aqui teria um nome. O nome desse pedacinho é propil. De forma geral, esses radicais, esses grupos substituintes, têm o seguinte nome, de forma geral: o número de carbonos que tem mais a terminaçãozinha -il. Então, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó, neste radicalzinho aqui. O A é onde estaria a cadeia principal, tá bom? O carbono da cadeia principal. Tá vendo que tem 2 carboninhos aqui, ó? Tem 2 carbonos, não tem? 2 carboninhos. 2 carbonos fala-se et. Portanto, como isso é um radical, esse é o radical etil. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. São 3 carboninhos, ó. 1, 2, 3.
Como é um radical, isso aqui é o propil. Chama-se N-propil porque a cadeia é normal, ela é retinha, em comparação a esse cara aqui que tem 3 carbonos, que é o propil, mas sai no meio aqui, ó, essa conformaçãozinha chamada conformação iso. Então esse é uma conformação iso com 3 carbonos, ou seja, esse é o isopropil. Ou esse S é de sec, porque esse carboninho é um carboninho secundário, daí a importância da classificação dos carbonos, beleza? Dá uma olhada na quantidade de radicais butil que a gente tem. Nós temos lá o N-butil, que tem 4 carbonos de cadeia normal. Depois tem o sec-butil, porque está num carbono secundário. O terc-butil, porque está num carbono terciário. E esse aqui é o isobutil, porque aqui está a conformaçãozinha iso, ó. Os 3 carboninhos que saem no meio, uma ligação. Isso aqui é o isobutil. Olha, agora eu vou fazer um apelo, assim. Você precisa sistematizar isso. Não adianta você entender a nomenclatura se você não conseguir dar nome para esses radicais, especialmente para os radicais butil, que não são tão comuns, é verdade, mas são os que em maior quantidade aparecem. Os outros radicais que aqui estão, eles são bem pouco possíveis de aparecer assim. Mais comum são os radicaizinhos metil, etil, o N-propil, ou só propil, e o isopropil. Quando aparece um butil, a gente já tem um desafio danado, porque o aluno normalmente não lembra das diferenças dos radicais butil. Eu coloquei uma sequência aqui, eu vou deixar para você, você pode printar a tela, eu vou parar aqui, ó, você printar a tela para você anotar, copiar, dar um pause, e depois eu vou pular de lá para você dar uma olhadinha pro lado de cá. Professor, é difícil de ver isso aqui na tela, tal. Ok, vai lá na internet, né? Coloca lá radicais orgânicos, sistematiza, põe no caderno isso aí, beleza? Existem radicais, olha, que são ciclo propil, ciclo butil, ciclo pentil. Perceba que, né, só coloca a terminaçãozinha il em relação à cadeia carbônica que tem. Esse aqui, ó, é o benzeno, lembra do benzeno? Com um CH2 ligado, ele é chamado de benzil. Já se você tiver só o anelzinho aromático e o radical saindo direto dele, ele é o fenil. Até mais ou menos tipo, o benzeno não é o benzil, né? O benzeno é o fenil. Esse cara aqui, que é o benzeno com o CH2, é quem é o benzil, tá certo? O naftil, que é da origem do naftaleno, alfa e beta, existem posições diferentes, né? A posiçãozinha alfa e a posiçãozinha beta. Lá quando a gente for estudar os ácidos carboxílicos, eu falo um pouquinho desse alfa e desse beta. Possivelmente eu vou falar alfa, aminoácido, ok? Aqui depois tem os toluil, né, o ortoluil, metatoluil e o paratoluil são derivados do tolueno, que é um solvente bem importante. Então, assim, você precisa sistematizar isso, ok? É claro, essa aula ela não depende, assim, especificamente de você memorizar isso agora, porque essa aula ela tem o intuito de mostrar para você como é que dá nome para um composto ramificado. Como é que dá nome para um composto ramificado? Vamos revisar, ó. Acha a cadeia principal, tá certo? Enumera a cadeia principal, daí dá nome para esses radicais em ordem alfabética. Então, nesse ponto, essa informação ela tem que estar dentro de você, ela tem que estar contida em você, beleza? Então, fica aí a necessidade de você estudar esses radicais, os principais radicais, beleza? Tá, professor? Então, vamos supor, eu já fiz isso, já sistematizei. Bora dar nome, então? Bora dar nome. Então, vai lá. Como que a gente dá nome? Pega esse composto aqui, ó. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Achar a cadeia principal. Então, a cadeia principal desse composto, né, encontrar a cadeia principal, é esta daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6, mas aqui também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, tem 6. Então, essa daqui também poderia ser. Agora, qual das duas será que é a cadeia principal? Bom, se as duas têm 6... empatou, obviamente. Nós vamos ficar com aquela cadeia carbônica que é mais ramificada. Por exemplo, se eu escolher essa cadeia preta aqui, nós temos ó, uma ramificação aqui, 2 ramificações aqui e 3 aqui que é o isopropil, tá vendo? São 3 ramificações. Agora vamos testar isso com a amarelinha. Nós temos, olha, uma ramificação, 2, 3... 4 aqui, tá vendo? Então essa sequência e essa daqui empataram o número de carbonos, ok? Só que essa sequência aqui, ela tem um maior número de ramificações, então é com ela que a gente vai ficar. Fechou? Bom, o que a gente faz agora? Enumera essa cadeia carbônica. Daí tem 2 possibilidades, ó. Nós podemos enumerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.
Qual é o critério? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Tá vendo que não tem duplas ou triplas ligações? Então a ordem é a seguinte. Nós começamos da extremidade mais próxima de uma ramificação. Então, ó, um carbono, dois carbonos tem uma ramificação, tá vendo? Agora olha do lado de lá, ó. Um carbono, dois carbonos também tem uma ramificação. Empatou. Então a gente segue para o próximo carbono para ver se também é ramificado. Então, ó, um carbono, dois carbonos, ramificação. Terceiro carbono, não tem ramificação. Vai do lado de lá. Um carbono, dois carbonos, ramificação. Terceiro carbono, duas ramificações. Então, deste lado, a cadeia é mais ramificada, entende? Então, ó, critério para achar a cadeia principal. Maior número de saturações possíveis tem que estar contido. Ah, professor, mas esse composto não tem saturação. Ok, então a maior sequência de carbonos. Professor, eu fiz isso, mas tem duas opções. Ó. Tem essa daqui e essa daqui. Mas a gente já decidiu que esta era a sequência mais ramificada. Ok, na sequência a gente enumera as cadeias carbônicas. Da extremidade mais próxima de um radical. Caso empate, a gente segue para nós escolhemos a sequência que é mais ramificada. Deste lado nós temos uma ramificação aqui no carbono 2 e mais duas no 3. Aqui tem uma no 2 e nem tem ramificação no terceiro carbono. Então a enumeração correta é essa aqui, ó, lá da esquerda para a direita, ok? Então a gente encontrou a cadeia principal, a gente já enumerou os carboninhos, agora o que a gente tem que fazer? Dar nome para os radicais em ordem alfabética. Agora quem são esses radicais? Ó? Aí é que a gente precisa memorizar ou conseguir dar nome para os radicais. Por exemplo, olha eu dando nome para eles. Esse radicalzinho aqui, ó, ele tem apenas um carbono. Então, um carbono fala met. E como ele é um radical, il. Esse é o metil. Este é o etil. Este é metil e este é metil. Então a gente vai lá, dá nome para os radicaizinhos, tá lá, ó, olha lá, ó, 3, tá lá, ó, 3 etil, porque tem no carboninho 3 aqui, ó, um radicalzinho, perdão, no carboninho 3 está etil. Lembre-se que a gente tem que colocar isso em ordem alfabética, beleza? Então lá no carboninho 3 tem um radicalzinho etil, então lá 3 etil, certo? E depois no 2, no 3 e no 5 tem radicais metil. Então eu tô colocando tudo juntinho, ó. 2, 3 e 5, trimetil. Atente-se ao fato de que esse prefixo tri, ele não entra na ordem alfabética, porque nós estamos falando do radical metil. Então é o M de metil que entra na ordem alfabética. Então é o M de metil contra o E de etil. Por isso que eu falei do etil primeiro, tá bom? Então esses radicaizinhos aqui, tri, sec, iso, eles não entram na competitividade da ordem alfabética, tá bom? Daí, ok, dei nome para os radicais, tá lá, ó, 3 etil, 2,3,5 trimetil. Agora a gente dá nome para a cadeia principal, o que é uma tarefa fácil, porque é só contar carbonos, 6, daí o prefixo para 6 é ex. Depois tem simples ligações, daí o infixo é an, e como é um hidrocarboneto, o sufixo é o. Ok? Então a nomenclatura da cadeia principal é a nomenclatura que a gente já estudou na aula 3, na aula passada. Beleza? Bora para mais uma ou não? Vamos lá, eu coloquei uma sequência aqui para a gente discutindo, para sistematizar isso. Tá? Olha essa daqui, ó. Tá vendo? Essa cadeia carbônica ela tem saturação. Então a cadeia principal ela tem que passar por aqui, ó. Ela vai ter que passar por aqui. Então a cadeia principal é essa daqui, porque essa é a maior sequência insaturada. Professor, eu poderia sair daqui e descer? Sim. Poderia sair daqui e subir? Sim. É equidistante, né? Essa extremidade aqui, ela é toda simétrica, então tanto faz para onde você vai ali, fechou? Ok, enumerou, agora, perdão, nós identificamos a cadeia principal, agora enumerou. Tem saturação? Extremidade mais próxima de saturação. Prioridade em saturação. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Enumerou a cadeia, identificou a cadeia principal, enumerou a cadeia principal. Agora identifica os radicais. Ó. Que radical que é esse? Esse é o etil, esse é o metil e esse é o metil. Então vai lá, vai ficar como? 3 etil, tá vendo? No carbono 3 tem o etil, ordem alfabética. 5,5 dimetil. Então no carbono 5 tem 2 radicais metil, então eu tenho que ser redundante. Assim, ó, não pode só pôr um 5 não, porque eu posso imaginar que você esqueceu de colocar um número que corresponde ao outro metil aqui. Então, 5,5 dimetil, beleza? Acabou o radical? Agora a cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 6. Então, prefixo ex. No carbono 2 tem uma dupla, então 2 em O, porque é um hidrocarboneto, beleza? Tudo bem? Então, identifica a cadeia principal, renumera ela,
dá nome para os radicais em ordem alfabética e depois o nome da cadeia principal. Fechou? Beleza? Ok, então vamos lá para o nosso próximo e último composto aqui que eu coloquei, que é este composto aqui que tem duas insaturações. Bom, qual a primeira etapa? Percebe que eu vou ser repetitivo, né? Se eu colocasse 10 compostos, eu ia falar sempre a mesma coisa. Acha a cadeia principal, nesse caso a cadeia principal é essa daqui. Por quê? Porque essa é a maior sequência insaturada. Professor, mas ela não é a maior sequência de carbono, essa aqui é. Essa aqui é a maior sequência de carbono. Sim, mas essa é a mais insaturada, e é a regra número 1. Enumera ela, vou começar a enumerar daqui. Apesar de ter empatado a dupla ligação aqui e aqui, aqui nós temos uma ramificação já no segundo carbono. Aqui só no terceiro carbono, descendo 1, 2, 3, daí teria uma ramificação para lá. A gente começa daqui, ó, beleza? Enumerou. Agora quem são os radicais? Ó? Esse é o radical metil, esse aqui é o radical propil, ou N-propil. Nomenclatura, então, ordem alfabética lá. 2-metil, certo? Metil vem antes do propil. 3-propil, ou N-propil, de normal propil. Depois, pente, porque a nossa cadeia principal tem 5 carbonos. E lá no carbono 1 e no carbono 4, nós encontramos duas duplas. Ou seja, este é o 2-metil, 3-propil, pente, 1,4-dieno. Certo? Tudo bem? Bom, assim, esse estudo de nomenclatura, a gente, né, levou 15 minutinhos para eu fazer. É preciso muito carinho e atenção. Primeiro, sistematizar aqueles radicais, tudo bem? Depois, sistematizar a ordem hierárquica da nomenclatura. Sempre fazer o quê? Achar a cadeia principal, enumerar a cadeia principal. Não hesite em errar. Errou, não tem problema, faz de novo. Tenta entender por que você errou, entendeu? Achar a cadeia principal, enumerar a cadeia principal, dar nome para os radicais em ordem alfabética e, por fim, dar nome à cadeia principal. 4 etapas importantes nesse estudo da nomenclatura, beleza? Queridos, espero que tenha ajudado. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para você receber as aulas próximas de Química Orgânica e também curtir se você gostou do vídeo. Se você não gostou, faça um comentário lá o que poderia melhorar. Não tem problema não, nós estamos sempre melhorando aí para poder ajudar você nessa jornada, nesse processo, certo? Beijo e até mais.